Olá, meu querido, minha querida, eu sou Pércio Presoto e venho trazer os destaques aqui desta edição do Pemarote Futebol Clube, voltado hoje para as oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. Os jogos, todos já sabem, vão ser entre Internacional e América Mineiro, Atlético Paranaense e Botafogo, Bahia e Santos, Corinthians e Atlético Mineiro, São Paulo e Sport Recife, Flamengo e Fluminense, Fortaleza e Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Destes aqui, eu vejo como destaque inevitável o Fla-Flu, com um favoritismo aí pro Fluminense, levando em conta os últimos jogos, principalmente, né, que Flamengo o Flamengo perdeu pro Fluminense por 4-1, se eu não me engano, né? E ele tá com um time, apesar de mais experiente, em termos de ter jogadores mais velhos, tudo, né? Casos do Paulo Henrique Ganso, do Felipe Melo, do Fábio, né? Que já são jogadores praticamente já em ritmo de fim de carreira. Eu vejo um time mais coeso nesse Fluminense do que o Flamengo, que atualmente está passando por uma fase melancólica em que ganha um jogo, mete 8-2 no Maringá, de repente perde para um outro time que de forma horripilante. Então você não tem como você ter uma confiança, como você ter uma esperança num bom desempenho nesse aspecto. Corinthians e Atlético Mineiro, eu vejo também um outro jogo muito equilibrado, em que o Galo Mineiro ele tem uma possibilidade muito grande de classificação, muito mais pelo histórico, né, que lá em BH todo mundo fala, mas fica só entre a gente aqui, que o Corinthians é freguês, tá? Mas fica só entre a gente, tá? Não espalha não. Mas enfim, o, eu vejo o Atlético ainda assim com favoritismo, apesar de que o Corinthians está contratando aí o Luxemburgo, né, pro lugar do Cuca. E sempre que tem essa mexida no corpo técnico, ou que de repente vem algum jogador de renome e tudo, há sempre um otimismo, há sempre uma possibilidade de alguma melhora, de alguma coisa boa, né? Então fica mais essa expectativa aí para o torcedor do Corinthians do que em relação ao Atlético, que não apresenta uma renovação da equipe já faz tempo, né? Um outro jogo que chama um pouco a atenção aqui também é o duelo entre Grêmio e Cruzeiro. Clássico esse que tem chamado a atenção já há algum tempo, em especial no ano passado, quando os dois se enfrentaram na Série B do Campeonato Brasileiro, com vantagem para o Cruzeiro, né? A gente pode considerar aqui que nos últimos tempos, aí, considerando o ano passado, foram 3 confrontos. Foram 2 vitórias do Cruzeiro em casa, pelo placar de 1-0, e um empate na Arena Grêmio em 2-2 no segundo turno da série B. A julgar por esses resultados, eu considero o Cruzeiro favorito
para classificação às quartas de final. Mas como o Grêmio é um time também copeiro, é um time de muita tradição em Copa do Brasil, tudo, a gente tem que ficar sempre atento e tem que ficar sempre de olho para que não haja nenhum tipo de precipitação ou coisa do gênero, né? No mais, Internacional e América eu vejo um favoritismo para o Inter, já que o América não está passando por uma fase muito boa na atual edição do Brasileiro, perdeu 3 jogos em 3 partidas. Atlético Paranaense e Botafogo eu vejo uma tendência maior aí para o Furacão, apesar do Botafogo estar numa crescente no Brasileiro. Bahia e Santos eu vejo um jogo difícil de acompanhar, porque o Bahia ele não mostra algo convincente já faz tempo, e o Santos ele tem passado por uma situação muito de altos e baixos, muito mais baixos do que altos, em situação até de lutar para não cair para a Série B. São Paulo Sport Recife vai ser um outro jogo complicado também de assistir. O São Paulo ele não consegue uma boa campanha num torneio de mata-mata já faz tempo. E o Sport a gente não sabe o que esperar, não tem como estabelecer um resultado, alguma coisa do gênero aqui. Fortaleza e Palmeiras tem sido um bom duelo travado nos últimos anos entre essas duas equipes, porém, inegavelmente, o favoritismo do Palmeiras, que está com um time muito melhor, que tem um técnico que sabe extrair o que há de melhor da equipe, em qualquer jogo que seja, né? E está passando por uma fase esplendorosa, sem dúvida alguma. Bom, por hora é isso. A gente fica por aqui e na próxima a gente volta com muito mais. Um forte abraço.